Gente, boa noite. Desculpa o atraso. Eu juro que a culpa não é minha. Eu tô aqui sentadinha desde as 7 da noite, ansiosa, nervosa, com vontade de conversar com vocês e nada de conseguir entrar. Pra vocês terem ideia, a minha senha do Instagram é a mesma há pelo menos uns 4 anos e não estava entrando no sistema de jeito nenhum. Parece que a tecnologia não queria dar certo, mas tem que dar certo. Bem-vindos à jornada Coração e Corpo. E eu começo com a seguinte pergunta: será que você está pronta, que você está pronto para falar de sexualidade e afetividade com os seus filhos? Então seja bem-vindo, senta, pega seu caderninho, que tem bastante coisa para a gente aprender hoje e me deem o feedback se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, ok? Tudo certo? Ok. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. É 8 e muito. Eu sei que o dia foi extremamente longo e que talvez você nem tenha certeza do que você vai ouvir, mas você veio, e isso já diz muito sobre o tipo de formador, pai, mãe, professor, professora, catequista que você é. Essa jornada é se você ficar até o fim, você vai ter acesso a materiais exclusivos e nos próximos 40 minutos eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira é porque aquela história de "ainda não é a hora" é a frase mais perigosa sobre afetividade e sexualidade que um pai e que uma mãe de 2026 dizem e pensam. Porque, infelizmente, a gente está numa cultura, e a gente vai falar bastante de cultura amanhã, que coloca a gente em atraso sem a gente perceber. Quando, por exemplo, você está andando na rua e você vê, por exemplo, duas pessoas se beijando, seu filho vê isso, seu filho vê dentro de casa um selinho de pai e mãe. Eu sou super a favor dos pais se beijarem na frente dos filhos, mas eu sou a favor sempre de que as pessoas tenham um nível de pudor. E dependendo de onde você mora, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem que às vezes as pessoas exageram nas carícias públicas. E as crianças perguntam: o que que é aquilo? Por que que aquelas pessoas fazem aquilo? O que que significa aquilo? Se duas pessoas do mesmo sexo podem fazer aquilo? E se você não sabe responder, ou se a sua resposta é mal interpretada, pronto, seu filho vai buscar essas respostas em outro lugar. Então, nos próximos 2 dias dessa jornada, vocês vão ver que as respostas vão ficar muito mais claras. Mas hoje, a gente vai se concentrar em vocês se analisarem, para vocês verificarem se já estão prontos para lidar com perguntas como: como os bebês são feitos? Mãe, será que menina também tem piu-piu? Mãe, por que que menino não tem seio? Mãe, todo mundo fica? Mãe, o que é ficar? Mãe, olha essa cena aqui desse filme. Criança pode beijar na boca? Mãe, o que que significa ser gay? Mãe, o que significa ser lésbica? E se seu filho ainda não fez essa pergunta, aí eu tenho duas hipóteses. Pode ser que daqui a pouco ele faça, que você tenha um contexto privilegiado que seu filho pergunte a você, e pode ser que ele nunca te pergunte. Não porque ele não vai saber, mas porque ele já está dentro de um contexto, de uma cultura, em que isso está chegando até ele por outras fontes. E aí é bem mais preocupante. E aí é bem mais perigoso. Então, hoje eu preciso dizer para você que nós precisamos falar sobre sexualidade e afetividade com crianças e adolescentes antes da pergunta chegar. A gente vai adotar uma postura aqui, uma filosofia, que é: nós estaremos um passo à frente, não dois. Por quê? Porque nós não anteciparemos o que não precisa ser antecipado, mas ao mesmo tempo nós iremos narrar
Presta atenção aqui que isso é bem importante. Presta atenção aqui que isso é bem importante. Nós iremos narrar o desenvolvimento dos nossos filhos. Quando a gente narra o desenvolvimento dos nossos filhos, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo, olha só, meu filho, ó, daqui a pouco vai surgir um cheiro diferente em você. Vai surgir pelo. Vai surgir em você espinha. Minha filha, daqui a pouco você vai sentir uns rompantes de raiva. Meu filho, daqui a pouco você vai se sentir mais forte. Vai aumentar um volume na sua parte íntima. E por que a gente vai narrar essas mudanças? Porque se eles veem que nós falamos para eles coisas que realmente acontecem, se nós personalizamos as orientações e deixamos claro o que acontece, o que vai acontecer? Eles vão confiar em nós. Eles vão confiar em nós. Então, como é que eles ganham em confiança? Eles ganham em confiança à medida que eles percebem que não só nós sabemos o que vai acontecer, como dizemos para eles o que vai acontecer. Quando acontece, nós ajudamos eles a entender, a interpretar e não permitimos que eles passem por esses momentos difíceis sozinhos. Você vai chegar na hora certa e você vai narrar para o seu filho o desenvolvimento dele, ou você vai ser pega desprevenida e você vai ficar sabendo, por exemplo, pela escola, que aconteceu a primeira menstruação e sua filha não tinha um MODS na bolsa. Ou você vai ser pega de surpresa por descobrir, por exemplo, que o seu filho deu o primeiro beijo e ninguém te contou. Ou que seu filho soltou um negócio na cueca, você vai olhar junto com ele e você não vai saber o que é. Porque muitas mulheres, mesmo lá na casa dos seus 40, 50 anos, não sabem que os homens têm ejaculações à noite, ejaculações espontâneas, sem ter um apelo, sem ter uma correspondência erótica necessariamente, e que isso é saudável. Então, ou a gente se forma para chegar antes, ou nós somos pegos de calça curta, vendo o problema acontecer. E toda vez que um pai e uma mãe são pegos de calça curta, isso não precisa ser em sexualidade e afetividade. Mas todas as vezes que o pai e a mãe são surpreendidos com um problema que eles não imaginariam ter, com um problema novo, a ansiedade dos pais lidando com aquilo é passada para a criança. A criança percebe quando você não consegue lidar. O adolescente percebe quando você não consegue lidar. E se você, adulto, não consegue lidar com aquilo que ele está vivendo, se você, adulto, não consegue lidar com aquilo que ele está vivendo, ele para de recorrer a você quando as coisas se tornam mais graves. E hoje nós temos na mão da maioria dos adolescentes o Google, o ChatGPT, a IA, que consegue responder com uma qualidade imensa coisas que muitas vezes ampliam o campo de visão da criança e do adolescente. Então, quando eu falo sobre narrar o passo a passo da puberdade, é no ponto de vista de que se isso não acontece, se você não narra, aos poucos o seu espaço vai sendo ocupado. E é por isso que vocês precisam perceber se estão prontos. Mas, Érica, o que é estar pronto? Bom, vamos lá. Todo mundo aqui um dia aprendeu a andar. E um dia viu o filho aprender a andar. Para aprender a andar, existe um passo a passo. Existe o engatinhar, existe o andar se segurando, existe o
simplesmente andar. Primeiro você anda e depois você cria um discernimento do que você faz com aqueles passos. Então, a criança pequena, é comum o pai e a mãe botarem uma trava na cozinha, botarem uma trava em determinados lugares. Por quê? Porque a criança ainda não tem a consciência de que tem espaços os quais ela não tem maturidade para percorrer. A afetividade e a sexualidade é simples que nem aprender a andar. Simples e complexo ao mesmo tempo. Porque o que é a sexualidade? A sexualidade é a materialização do amor. A sexualidade é a materialização do amor. A sexualidade é a materialização do amor. O que é essa materialização do amor? Isso significa que o corpo encarna o amor e o corpo tem a capacidade de, por amor, gerar uma nova vida. Então, antes da gente falar em sexo com uma criança, antes da gente falar em sexo com um adolescente, nós precisamos falar de amor. Eles precisam entender que existem diferentes formas de amar e que existe uma forma de materializar o amor por onde os seres humanos passam a existir. Então, o que é o sexo? É uma forma, é um encontro de amor que possibilita o nascimento de uma criança. É a forma com que um homem e uma mulher se encontram plenamente. Nesse encontro pleno entre os dois, existe uma dupla doação. E essa dupla doação, ela tem dois potenciais, né? O primeiro, que é para todas as uniões, é a união, é o vínculo unitivo, que é aquilo que faz com que o casal se ame mais. E em segundo lugar, o procriativo. Érica, como eu falo isso da forma com que você está dizendo? Vocês vão ver que tem um material que facilita muito isso de acordo com a idade e com o vocabulário. É que aqui eu estou falando primeiro para vocês formadores. Vocês precisam ter consciência desses conceitos para vocês terem paz na hora de explicar isso para as crianças. A gente só sabe explicar multiplicação para uma criança porque a gente domina. A gente sabe que multiplicar é somar parcelas iguais. Do mesmo jeito, se você não tem claro que o sexo é a materialização do amor e que ele carrega essa dupla função, que ele é naturalmente unitivo, ou seja, a partir dele um casal se ama mais, e que ele é potencialmente procriativo, ou seja, a partir dele pode, olha a palavra, pode surgir a vida. Se isso não está muito claro para você, se você titubeia na hora de pensar o conceito da palavra sexo, você não vai transmitir isso com segurança para o seu filho. Porque a partir de você ter o domínio pleno desse conceito, que você consegue simplificar em palavras do cotidiano do seu filho para que ele entenda. Então, não existe falar de sexo sem antes ter falado de amor. Faz sentido? Existe uma potência no coração de cada pessoa. Nós fomos criados por amor. Fomos criados com amor. Fomos criados a partir do amor. E principalmente fomos criados para amar. Quem está pronto para formar, se você está pronto para formar seu filho, você tem claro essa realidade de que a sexualidade é uma forma concreta de amar, que deve ser restrita a um casal casado, que está pronto para receber a graça do sexo. Qual é a graça do sexo? Em primeiro lugar, o aumento do amor e, em segundo lugar, a possibilidade de acolher uma vida. O desenvolvimento do amor em nós
que não é uma coisa abstrata, o amor é uma coisa concreta, se reflete no corpo. Então, o nosso corpo, que foi criado por amor e para amar, amadurece para poder viver essa realidade concreta de amor. E essa maturação, que a gente não explica assim, a gente explica com uma palavra mais simples. Mas se você não domina o conceito, você não consegue explicar de forma mais simples. Então vamos lá. O que é essa maturação? Meu querido filho, minha querida filha, você já viu uma mulher grávida? Para o corpo da mulher poder engravidar, para um dia o bebê poder mamar no seio da mãe, o corpo de uma criança precisa se tornar o corpo de uma pessoa adulta. Quando o corpo vai amadurecendo, surgem sentimentos cada vez mais complexos. Então, uma criança tem sentimentos básicos. Tem tristeza, tem alegria, tem nojo, tem raiva, tem medo. Mas uma criança não tem sentimentos complexos. Esses sentimentos complexos vão sendo desenvolvidos ao longo da puberdade, junto com o corpo que está se desenvolvendo ao longo da puberdade. Para quê? Para que o ser humano adulto seja capaz de plenamente amar. A capacidade de amar de uma pessoa adulta, bem formada, é muito mais livre, é muito mais completa, é muito mais plena do que a capacidade de amar de uma criança. A criança ainda não está formada para ter a liberdade plena de optar pelo amor. E isso é muito claro. Então, quando o corpo vai amadurecendo e quando nós vamos narrando a puberdade, ou seja, quando nós vamos dizendo o que vai acontecer com o seu corpo, eu digo também para o meu filho o que vai acontecendo com os sentimentos dele, eu não reprimo, eu não digo. A gente tem que ter muito cuidado com aquela frase, criança não namora. Realmente, criança não namora. Mas a criança que se apaixona e que tem um sentimento e que cria um sentimento e que de repente percebe que o outro é cheiroso, a gente precisa saber responder isso de uma forma em que não pareça ser errado você ter um sentimento por alguém, porque isso é uma coisa natural. E a partir disso, nós ensinamos a educar os sentimentos. O corpo vai amadurecer e à medida que o corpo amadurece, os sentimentos se complexificam e nós vamos narrando para que tanto a criança consiga entender os próprios sentimentos, quanto ela não se assuste com o próprio corpo. E nós ensinamos a andar e depois nós confiamos que as crianças vão entrar nos espaços que são adequados a elas. E para isso nós damos regras. E da mesma forma, quando a gente fala sobre educar os sentimentos e entender o próprio corpo, nós vamos aos poucos dando liberdade para que eles escolham como eles vão expressar os sentimentos. Mas para isso a gente precisa formar. Então, como eu vou saber, Érica, se eu estou pronta para formar? Quais são os sinais do pai e da mãe que estão prontos? Primeiro, já falei para vocês, naturalmente avisam que o corpo vai mudar. Não tem medo de avisar. Então, observam o corpo dos próprios filhos, observam o crescimento, conversam com o pediatra e veem de forma personalizada quando vai começar os sinais da puberdade, que são individuais de cada um. Mas ao mesmo tempo que observam isso, se preocupam com o conteúdo programático, principalmente da escola, para, caso a escola for abordar esse tema antes com o seu filho do que o corpo dele está preparado para isso, ao invés de brigar com a escola, você adianta esse conteúdo. Você adianta esse conteúdo em casa. Então, o correto é a família avisar que o corpo vai mudar. O correto
É a família ter uma comunicação com a escola para saber quando esse tipo de conteúdo vai ser abordado, para que antes seja explicado. A família observa o vocabulário da criança, a família que está pronta observa o vocabulário da criança e explica as palavras para o filho. Sobretudo, o vocabulário que remete a sexo. Se o seu filho sai por aí falando palavrão, escuta palavrão, reproduz palavrão e você não explica para ele o que ele está dizendo, uma hora alguém vai explicar. E quem explicar, ele vai aceitar a explicação daquela palavra como verdade. Enfim, tenho uma história que ilustra bem isso que eu acho legal trazer para cá. Uma criança que num determinado contexto chamava todo mundo de filho da, vocês sabem o resto da expressão. E a criança escutou isso em algum contexto e começou a reproduzir, a mãe estava meio perdida, porque falava: "Eu não falo isso, meu marido não fala isso". Quem é que foi que ensinou meu filho a falar isso? Filho da? E aí eu fui e conversei com a criança, falei assim: "Vem cá, o que que é essa palavra?". E o menino não sabia me explicar. Aí eu virei para ele e expliquei. Falei: "Olha, não sei o quê, é uma pessoa que cobra para dar beijo na boca das pessoas. Você acha bonito dizer para o seu amigo que a mãe dele faz isso? Você já viu a mãe dele fazendo isso em alguém que não fosse o pai dele? Olha que coisa feia. Pessoas adultas, pessoas casadas, beijam cada uma o seu cônjuge. Como é que você vai dizer para o seu amigo que a mãe dele beija alguém que não é o pai dele?". E aí a criança teve a noção do que realmente significa aquilo. E na idade da criança, daquela criança, naquela idade, o menino tem 5 anos, não é para falar de sexo, mas esse vocabulário já está entrando no imaginário dele, aquilo ali toma um lugar, toma uma função, que quem entrar depois e quem vier dizer depois o que é, ele vai lembrar da minha definição. E se eu não defino o que significam os palavrões e se eu permito que essas palavras circulem, a curiosidade vai levar à procura dessas palavras. E se as palavras já fazem isso, o ponto 3 que a gente precisa observar e que a gente precisa conversar sobre são as músicas da moda. Porque quando a gente pega a letra de uma música e vê que na letra daquela música tem algo inadequado, e aquela é a música do carnaval, e não tem como você dizer para mim que seu filho não vai escutar, porque até carro de som passa tocando esse negócio. Qualquer lugar surge esse negócio, na festa infantil surge essa música, nós precisamos conversar sobre esse conteúdo que entra na sua casa. Amanhã a gente vai falar bastante disso, de cultura. Então, escutar a letra das músicas, assistir junto os filmes, assistir as séries, observar o que aponta para uma felicidade e o que relativiza. Não proibir gostar. Não proibir gostar. "Ah, eu gosto de fulano". O que que significa você gostar de fulano, minha filha? "Ah, eu gosto de ciclana". O que que significa você gostar de ciclana, meu filho? "Ah, não, eu acho ela muito bonita e muito legal". "Ah, que bom. Que bom que você acha ela muito bonita e muito legal". Realmente, ela é muito bonita e muito legal. Mas o que você quer? Ele: "Ah, eu quero namorar". Olha, filho, a gente não namora na sua idade. Namoro é uma coisa para a gente preparar um casamento. Você percebe que você é criança? Você não vai namorar. Criança não namora. Nesse contexto, dá. Mas aí: "Ah, mas eu posso gostar?". Pode gostar, que bom que você gosta dela, ela é uma menina maravilhosa. "Ah, mas eu quero beijar". Meu filho, você sabe o que que significa um beijo? Da sua boca sai o que está no seu coração. Você fala o que está no seu coração. Se você beija, você está fazendo uma promessa. Você ainda não está na idade de prometer nada para ela. E aí a gente vai formando, vai explicando, vai narrando o desenvolvimento, vai colocando uma condição, vai falando: olha, você vai poder namorar quando eu ver você cuidando, quando seu corpo já estiver numa outra etapa, quando você tiver X anos,
Ou então, quando eu ver você arrumando seu quarto, cuidando das coisas, agindo com responsabilidade. Dependendo da idade, você personaliza a resposta de uma forma em que sempre atenda aos critérios de ser o suficiente para a maturidade do seu filho e que aponte para ele um futuro feliz. Então, vão ter crianças que você dizer que que ele vai poder namorar com 15, 16 anos vai ser uma boa resposta. Mas vão ter crianças que você dizer para ele que ele pode namorar com 15, 16 anos não vai ser uma boa resposta. E como a gente sabe se para o nosso filho determinada resposta serve? Analisando o nosso filho e tendo várias pequenas conversas sobre afetividade. Não tendo medo de falar sobre esses sentimentos que vão amadurecendo. Porque se o sentimento do seu filho é só achar a menina muito legal e querer brincar com ela, tudo bem ele gostar. E aí você vai dizer: olha, namorar significa que um dia você quer casar, um dia você quer ter uma família. Você ainda não quer isso, meu filho. Olha só, você está achando a menina muito legal, você vai ser amigo dela. E aí você traz para uma realidade dele. Mas se você já está falando de crianças com uma maturidade muito maior e a gente sabe que numa mesma turma, com uma mesma idade, nós temos crianças completamente diferentes, com um pensamento completamente diferente, a resposta precisa ser personalizada para aquilo que atende o anseio daquele coração e a maturidade daquele coração. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque no final, nós queremos que eles sonhem com namorar, casar, ter uma família. Nós queremos que eles sonhem com isso. Sonhar com namorar, casar e ter uma família é um bom sonho. Você quer que seu filho sonhe isso. Você quer que seu filho deseje isso. Você quer que seu filho olhe para sua família e queira formar uma família parecida. Eu espero que você queira. O objetivo é você querer isso. Então, ele ter sentimentos que apontam para um querer amadurecer, não é você sufocar os sentimentos, é você direcionar esses sentimentos. É você falar, já que você quer isso, vamos estudar bastante, porque quem estuda, olha, arruma um bom trabalho e um dia sustenta uma família. Então, minha filha, você quer isso? Então, olha, agora mais que nunca vamos estudar, vamos ser muito organizadas, porque um dia você vai ser uma esposa e uma mãe que nem a mamãe. E aí você vai cuidar dos seus filhos que nem eu cuido de você. Então agora é a hora de você conquistar a virtude, porque você quer isso. Não espera, não espera a pergunta para começar a conversa sobre sexo. A pergunta pode nunca chegar, mas o acompanhamento da educação não falha. Você formar o seu filho e ir soltando informações verdadeiras progressivamente, dando abertura para perguntas, aí sim ele pergunta. Você ler a estrofe de uma letra de uma música com o seu filho, de uma coisa que chegou na cabeça dele, para você usar como um disparador de perguntas sobre sentimentos, sobre aproximação, isso sim ajuda. A educação da afetividade, ela é anterior à sexualidade. Uma vez que a sexualidade bem vivida não começa falando de sexo. Presta atenção. A sexualidade bem vivida não começa falando de sexo. A sexualidade bem vivida começa com saber o que era amar e entendendo que o sexo entra numa relação adulta de casamento entre quem está se realizando no amor. E aí a gente vai falar depois de casos irregulares e, enfim, como a gente explica casos que saem do que é previsto. Mas é aquilo, se vocês não explicam o que deveria acontecer, a gente explica a regra para explicar a exceção, a gente não explica a exceção para chegar na regra. Então, primeiro, a regra é o amor. O amor se manifesta de várias formas. Uma das formas de amor é o sexo. O sexo deve ser protegido pelo vínculo do matrimônio.
Protegido pelo vínculo do matrimônio, o sexo é vivido plenamente, ou seja, ele une cada vez mais o casal e ele tem o potencial de gerar a vida. Então, a gente entende o amor, entende os tipos de amor e entende que a vontade no nosso coração de amar é uma vontade boa. Não é uma vontade feia, não é uma vontade suja, não é uma vontade errada, não é uma coisa que deva ser reprimida. A gente não tem uma grande conversa sobre sexualidade. A gente pode até marcar uma conversa mais estruturada, pegar um material para ler. Mas essa conversa sobre afetividade precisa ser constante nas famílias. São pequenas conversas sobre amizade, sobre respeito, sobre corpo, sobre sentimento, sobre limite, sobre intimidade, sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre amor, sem fugir da palavra sexo ou do tema. Outro dia, eu estava conversando com uma colega de profissão e a gente estava falando sobre uma realidade que aconteceu de chegar num parque aquático e ver muitas mulheres trocando de roupa e se mostrando nuas na frente uma das outras sem o menor pudor. Isso porque naquele banheiro também circulavam crianças. E nós começamos a conversar, eu e essa minha colega, sobre a necessidade de formar para o pudor, ou seja, de saber respeitar o próprio corpo. Todo mundo que estava ali, expondo sua nudez, sem se preocupar. Quem é que estava enxergando? Como as pessoas estavam lidando? Qual olhar lhe era direcionado? Está vulgarizando o próprio corpo de um jeito que, inclusive, fere quem está em volta. Ali, uma formação adequada da afetividade é muito mais difícil. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada nem em preservar o próprio corpo. E aí não controla os comentários que vão ser feitos, os olhares que vão ser dados, a interação que vai ser feita. Quando a gente naturaliza, por exemplo, a nudez de um adulto para uma criança, a gente não controla se a criança simplesmente vai chegar e, sem malícia nenhuma, vai manipular o corpo desse adulto. Vai perguntar uma coisa que não precisava ter perguntado. Quando eu digo para vocês que a formação da afetividade ela é muito anterior da palavra sexo, é exatamente por isso. É pela cultura que precisa existir nas casas de formar um ambiente adequado para que as crianças confiem na família e aprendam com a família o limite que elas têm que dar para os outros olharem para o corpo delas. Então, como é que eu vou querer que uma criança se defenda, por exemplo, do olhar inadequado de um adulto, porque muitas vezes isso é esperado na educação afetiva e sexual que é dada por aí, como se a criança tivesse que discernir esse olhar, se eu, adulta, mostro meu corpo nu para a criança sem me preocupar com nada. Nós precisamos formar antes de outras pessoas começarem a entrar nesse lugar de referência. O ideal é o mais perto possível do corpo passar pela puberdade, ao mesmo tempo, sem correr o risco de outros adultos falarem sobre isso antes de nós falarmos, antes da escola apresentar determinadas ideias. Porque a escola vai apresentar algo ruim? Não necessariamente. Conheço escolas que formam muito bem, que têm aula de educação para o amor e que trabalham de uma forma brilhante esse tipo de tema. Mas porque o seu filho merece escutar da sua boca pela primeira vez, antes dos amigos interpretarem o mundo por eles. Como deve ser ruim escutar de um amigo com deboche: seu pai não te contou, sua mãe não te falou. Idealmente, antes do corpo começar a se preparar para a puberdade, porque aí quando o pelo nasce ou quando o cheiro vem, não é um susto. A minha mãe, o meu pai me avisou que isso ia acontecer. E aí as mudanças acontecem com compreensão e acompanhamento. A minha mãe e o meu pai falou que isso ia acontecer.
Eles falaram que isso é uma forma do meu corpo amadurecer e se tornar um corpo de adulto. Eles falaram que é muito importante eu dormir nesse momento. Eles me contaram que nesse momento minhas emoções vão estar mais atiçadas. Ainda mais nesse início, nessa transição da infância para a adolescência, pai e mãe seja a referência do seu filho. E como é que vocês sabem se vocês estão no caminho certo? Primeiro, se vocês promovem, compreendem e vivem o pudor. E pudor não é vergonha. É conseguir falar sobre o corpo, afetividade, sentimento, sem se sentir constrangido. Porque compreende que o corpo tem valor e merece respeito. O corpo encarna o espírito. O que a gente faz com o corpo, a gente faz com a alma. O que a gente faz com a alma se reflete no corpo. Quem aí nunca ouviu falar, por exemplo, em uma doença psicossomática? Ou seja, você sente uma coisa no campo das emoções e isso se reflete no seu corpo. Esse termo está até desatualizado, porque isso já está tão claro, tão comprovado, que nós somos espíritos encarnados, que é muito simples simplesmente provar isso. Então, educar para uma sexualidade concreta, para uma sexualidade bem vivida, não é apenas evitar que meu filho faça uma escolha errada. Não é simplesmente dizer assim, só faça sexo depois de estar casado. Não. É fazer com que ele entenda o que é casamento, entenda o que é sacramento, entenda o que é o corpo dele. E aí, não é, a igreja fala e por isso eu vou esperar. Não. O meu corpo tem valor. Eu não quero ser usado, eu não quero usar o outro. Por isso, por respeito e amor àquela pessoa, eu quero um dia olhar e dizer que eu a amo plenamente e somente a ela, e eu somente a ele, e por isso eu espero. Não porque o sexo seja ruim, feio, bobo, mas o sexo é tão maravilhoso que ele merece ser preservado para ser vivido em plenitude. Então, é respeitar o próprio corpo, respeitar o corpo do outro e construir relações em que ninguém precise ser usado para que o outro se sinta amado. Não tem nada mais triste do que você mentir sobre amor para você obter prazer, ou você mentir sobre prazer para você obter amor. Não existe nada mais triste do que você mentir sobre amor para obter prazer, ou você mentir sobre prazer para obter amor. Você achar que com uma moeda você compra outra. Amor não machuca. Amor não envolve mentira. A minha maior motivação quando eu faço uma jornada, quando eu faço material sobre afetividade e sexualidade, é exatamente evitar que os adolescentes mintam uns para os outros e usem mutuamente uns aos outros, achando que usando e mentindo eles vão chegar numa plenitude, que eles vão chegar numa satisfação, que eles não chegam e, na verdade, eles destroem a vida afetiva deles em prol de um prazer sexual. E aí você vê um monte de gente na casa dos 20 anos tendo que comprar Tadalafila. Por que um menino de 20 anos tem que comprar Tadalafila? Porque tá com a afetividade toda desordenada. Porque não aprendeu que o corpo dele foi feito por amor e para amar. E aí, chega numa aula de educação sexual numa escola e vê um método contraceptivo e dizem para ele assim: olha, tudo que você sente, realiza, tá? Não se reprime, não. E aí eu te pergunto: você faz xixi na rua? Porque se você vai fazer tudo o que você sente, você vai sair na rua e você vai fazer xixi. Se você faz tudo o que você sente, faz xixi na rua. Se você nunca pode pausar um sentimento, pausar um desejo, cara, nem ao banheiro você vai. Que mundo é esse em que você acha que educação é você dizer para alguém que ela tem que fazer tudo que ela quer, tudo que ela sente? Não existe isso. Amar não deve machucar a mim, nem deve usar o outro. Machuca usar. Machuca manipular. Machuca instrumentalizar. Viver relações para as quais não existe maturidade.
Mas se eu vivo uma afetividade bem vivida, eu consigo ver bons exemplos. E aqui está o seu papel, pai e mãe. Mostrar bons exemplos. Mostrar famílias, mostrar amizades, mostrar casamentos que buscam, que puxam admiração. Porque o coração aprende muito mais admirando do que sentindo medo. Não adianta vocês mostrarem um monte de foto de IST, de infecção sexualmente transmissível. Eles não vão aprender a se preservar por medo daquilo ali. Aquele medo até tem um lugar, é importante até ver em determinados contextos. Mas o principal é você desejar algo magnânimo, é você desejar algo maior. Então, eu preciso mostrar de uma forma benedicente, sem falar mal da pessoa, mas falando mal da atitude, o que gera uma afetividade mal conduzida. Eu preciso falar e eu preciso mostrar sem julgar a pessoa, levando um olhar misericordioso sobre a pessoa. Eu preciso que o meu filho sinta pena de quem vive mal uma afetividade mal ordenada, de quem é escravo dos próprios desejos, de quem não consegue ficar sem um relacionamento, do adolescente que não consegue estar sem um namorado, da adolescente que não consegue estar sem uma namorada, do adolescente que vulgariza o próprio beijo, do adolescente que vulgariza outro tipo de coisa. Eu preciso que seu filho sinta pena. Não é julgar e achar essa pessoa ruim. É olhar com misericórdia e ver. Tá ferindo o próprio coração. Porque o corpo fala. O jeito de olhar fala. O jeito de tocar fala. O jeito de brincar, o jeito de tratar o outro. E mesmo sem perceber, a gente ensina o tempo todo aos nossos filhos o que o corpo significa. E aí, seus filhos vão encontrar ambientes que são moralmente confusos. E você não vai conseguir controlar as experiências deles. Você precisa formar uma consciência sólida, em que eles prefiram conversar com você do que copiar o comportamento dos adultos. Você, você precisa criar um ambiente em que ele prefira conversar com você do que copiar o comportamento dos demais. É aqui a chave, é aqui o objetivo. E aí, quais são os sinais de que vocês, queridos pais, precisam de ajuda? Se vocês não têm uma referência sólida de como construir uma conversa realmente formativa de um tema. Se vocês se embolam nas definições, no que precisa ser dito, se vocês sabem interiormente responder as perguntas, mas não sabem expressar isso. Quando vocês percebem que os filhos de vocês já estão relativizando o que vocês ensinam ou a autoridade de vocês, que a comunicação de vocês não é mais espontânea e é vocês que falam, mas o fone de ouvido faz com que eles não te respondam. Quando seu filho te escuta e não te procura, quando vira os olhos, quando foge de temas, quando começa a dizer que você é preconceituosa, que você é uma série de coisas, que você é todos os istas, machistas, taxista, sexista, moralista, preconceituosa. Se você não consegue dar a razão, você precisa de formação. Quando idealiza outras culturas, outras famílias, influenciadores, estilos de vida e até formas de viver a afetividade e quer ser aquilo ali. E também, se vocês querem agir preventivamente em cada uma dessas situações, que para mim é o melhor caminho. E aí, eu falo muito e aí, eu tenho que me corrigir desse vício de linguagem. Logo então, se o seu filho está ou não está pronto para conversar sobre sexualidade, se você está ou não está pronto para conversar sobre sexualidade, não é o centro. Mas se em família você está pronto para formar alguém capaz de amar. Porque a conversa sobre sexualidade não começa falando sobre sexo. Começa em aprender sobre o próprio corpo, a respeitar o próprio corpo, a respeitar o corpo do outro,
admirar bons relacionamentos, reconhecer quando algo está inadequado, reconhecer quando tem a tendência a usar alguém e compreender que amar é sempre promover o bem do outro. E aqui é que está a verdadeira insegurança dos pais. Não é não ter respostas para perguntas difíceis, mas é educar para um amor. O silêncio não é neutro, tá? O silêncio não é neutro. E eu sei que o assunto pesa. E que o ideal, assim, no sonho dos pais é dizer assim: ah, eu escolho minhas batalhas e essa batalha eu não escolho. Sinto te informar que a batalha que você não escolhe é ganha pelo outro lado. E essa sensação de que está tudo bem desde que eu não toque nesse tema é a grande chave de você dar seu filho de bandejinha para a Anitta formar. Então, amanhã eu vou estar aqui e a gente vai conversar sobre a Anitta. E vai conversar sobre tantas outras coisas que estão na cultura. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei estar aqui com vocês. Vamos ler comentários no final? Então vamos lá. Hum? Elô Suassuna. Eu precisei acolher uma filha de 8 anos que não queria mais comer banana no lanche da escola porque os colegas debochavam dela comendo banana. Depois desse assunto, comecei a buscar formação. Meu Deus, que meio que você está? Eu sinto muito você estar nesse meio. E, e de verdade, você precisa avisar também a professora dessas crianças que isso está acontecendo, tá? Porque com certeza nesse meio tem gente consumindo pornografia. E por consumir pornografia, fazem já essa associação com a fruta. E pegam uma coisa natural e estão, de certa forma, tirando a naturalidade da coisa. Então você precisa falar a verdade para sua filha e você está adiantando para mim a matéria de amanhã. Porque quem pensa que ainda não é a hora, é, se eu fiz o meu trabalho corretamente, todos vocês estão pensando outra coisa. Eu preciso que vocês ocupem o lugar de vocês. Eu não estou ameaçando, eu estou lendo a realidade. E não é só a internet, tá, gente? É internet, é banheiro de escola, é um monte de coisa que amanhã eu vou falar. Então hoje vocês acordam para o problema, amanhã a gente enxerga o campo de batalha e na quarta-feira eu dou um caminho para vocês do que dizer, quando dizer e como dizer. Ok? Então, se essa live tocou você de algum jeito, eu pessoalmente estou te pedindo uma coisa, por favor, compartilha com uma mãe que precisa ouvir. Joga no seu grupo de WhatsApp, manda pelo direct, mas por favor, compartilha. E amanhã às 8 horas, pontualmente, equipe, no mesmo lugar, eu vejo vocês.